Então, a gente viu que a gente pode intencionalizar. Então, você pode, durante a sua prática, testar. Você tem algo, por exemplo, vocês mulheres, ou problemas, isso é de 10, 9,5. Intestino e menstruação. Né? Não tem como, porque existe essa relação muito perto, muito próxima da fisiologia feminina. Então, quando você estiver fazendo, vai botando a relação do teu plano lá para o intestino. Quando você estiver antes da tua menstruação, vai fazendo a relação da tua intenção de você ter uma menstruação de um fluxo mais regular, um fluxo menos dolorido, para ver o que acontece. Faz o seguinte, faz um teste. Alguém na sua casa estiver doente, gripe o que for. Você vai pegar um copo d'água, vai botar água, vai esfregar as mãos, vai segurar esse copo, intencionalizar aquilo dali com amor. Que essa água, cure Zé, que está com diarreia, que roubou o roteiro, que estava lá dentro da geladeira, que tomou um refrigerante, e tá. Mas o bichinho, ele estava com fome. Então, eu quero que essa água cure Zé. Aí a água passa aí no mar, para ver o que acontece. Testem. Não acredito que eu estou falando, não. Testem. Quando você estiver fazendo o seu Adomuca, lembra de Adomuca como é? Ah, meu Deus do céu. A primeira coisa é impressionante. O professor falou que era para botar o dedo assim. Mas não sei se o dedo está assim. Eu estou assim. Caramba. Não sabe a resposta. Eita. Não estou sufocando. Meu pulso está doendo. Meu braço está doendo. Eu sou não acaba mais nunca. Esse negócio não acaba mais nunca. Esse negócio não acaba mais nunca. Aí começa a suar, aí começa a dar uma agonia, dá de tudo. Tudo que acontece de ruim dali. Agora chama uma lata de cerveja e um punhado de torreiro para tomar para ver se não vai até o dia amanhecer. Eu brinco. Para poder a gente ter para a gente soltar. Mas isso é verdade. Por que a gente não intencionaliza aquele algo de bom para a gente? Né? Então, quando você tiver, por mais que se sinta, se você mantém a sua relação da sua intenção, você consegue ultrapassar esse degrau. Através do quê? Através dessa relação do seu plano. A intenção do seu plano vai fazer com que isso aconteça. Está todo mundo aqui? Quando você sair, pense numa pessoa que vocês realmente gostam. Pense nessa pessoa, pense. Hoje eu queria que fulano entrasse em contato com vocês. Entrasse em contato com quem for. Para ver se eu não ligo. Liga, gente, não tem problema. É porque a gente precisa testar para poder acreditar. Mas existem coisas que são maravilhosas de você ter essa relação do plano. Por exemplo, existe a relação dentro da yoga chamada meditação. E a gente pensa que meditação é sentar. Mas isso daqui pode ser meditação. E existe uma coisa que chama de vipassana. Caramba, familiar, maravilhoso. Aonde quando você faz, você acorda às 5, faz de 5 horas da manhã até as 7, uma prática de 2 horas de meditação parada. Você não fala com ninguém, mas o seu caminho por aí que você conversa. 10 dias, 12 dias, 8 dias, 22 dias, 30 dias, 60 dias, aí assim. E aí você tem que parar. Aí você, no refeitório, você usufrui com todo mundo, ninguém fala com ninguém, todo mundo em silêncio. Aí você tem 1 hora para tomar café. Aí você volta, aí tem as instruções lá, você lê as instruções e vai meditar por mais 3 horas. Aí vem o almoço. Aí você vai, almoça, tem um tempinho de intervalo, aí tem a instrução para tal hora. Aí você, tal hora, você vai meditar. Ou seja, de 5 da manhã às 10 horas da noite, durante 3 dias você tem essa relação constante. Você muda completamente a relação do seu plano, do seu cara. Existe um filme, não estou me escrito, se vocês quiserem anotar, pode anotar, chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. Você já assistiu? Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. Anota esse filme.
que é a história de um monge que ele vai ensinar a um mongezinho pequenininho. E durante o acordo dos anos, ele chegou. Ok. Isso é prana. Tudo isso é prana. De acordo com o longo dos anos, esse mongezinho pequenininho como o velho vai logicamente envelhecendo e esse pequenininho vai se transformando. E aí, primavera, verão, outono, inverno, primavera. E aí, de acordo com esse decorrer desse filme, o menino vai crescendo, e quando ele fica mais ou menos onde aparece uma mulher e ele deseja. E ele fica louco por essa menina e tem atração sexual, na realidade ele tem um orgasmo com ele mesmo e ele, poxa, o que danado é isso? O que é que está acontecendo comigo? E aí ele sai para ir com essa menina e passa anos lá fora e um mongezinho naquela. E aí quando o cara volta a voltar. Bebendo, dando filho passando, puxando peixeiro, dando estroventada, fazendo merda pra cacete. E o cara volta lá. E aí o monge faz o trabalho mesmo de volta. E aí tem uma cena que é muito interessante, né? Que o velho escreve um poema bem grande assim no chão e faz com que o cara na faca vá fazer. Então no começo ele começa, porque esse velho, caralho. Daqui a pouco, com o decorrer do coisa, o cara entra em meditação e faz a meditação. E ele entra na meditação. Assim somos nós. Todos nós. Eu não me excluo disso não. A gente para e a cabeça fica, o pé da dentro. Meu Deus do céu, professor, meu Deus do céu, professor, meu Deus do céu, aguda, professor. Porque o dedo dói, porque a mão dói, porque a respiração está ruim, porque eu estou suando, porque eu preciso agitar, porque o meu decote, o professor vai ver meus peitos, porque o meu Deus do céu, e vai todas aquelas coisas, minha calcinha está entrando e vai tudo, tudo é uma agonia. É uma agonia da bexiga lixa. Para tudo isso. Mas isso é verdade, galera. Isso é verdade. E aí vocês com vontade, veja só. Olha só que interessante, que lindo que é. Existe um grande iluminado chamado Jiddu Krishnamurti. Você já ouviu falar de Krishnamurti? Krishnamurti fala um negócio que é impressionantemente lindo. Ele diz, ao mesmo tempo que você observa, você é observado. Vocês estão me observando como professor. E vocês não perceberam isso. Vocês só estão vindo eu para falar a aula. Mas eu estou aqui observando cada pouquinho desse daí, como você está agora. E isso representa uma relação mental de cada um. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou observando vocês, vocês estão me observando. O nome disso se chama frequência energética. Quem dá essa relação disso é o nosso prana. O prana que vocês sentem do que eu passo para vocês, quando eu passo algo para vocês, vocês sentem algo da minha pessoa. Quando vocês estão aí, eu sinto algo de vocês. E aí eu comigo. Mas Marcelo, tu viu Paulinha na aula? Rapaz, Paulinha não parava de olhar para o camarada que estava do lado dele. Menino, olha, pessoal, eu vi Paulinha suando, a bichinha tá lá. Vai tirar foto para não sei o que tá lá. Aí não é, menino, mas Paulinha é assim mesmo, que não sei o que. Aí a gente começa a conversar essas coisas. Não é verdade? Por quê? Porque isso é uma coisa normal, galera. Só que a gente não observa o que está por trás da sutileza. Essa sutileza que vocês comecem a aflorar. Aflora essa sutileza. Porque um dia vocês vão estar aqui. E aí vocês vão estar passando algo para ele e vocês vão se lembrar. Caramba, aquele cabeludo barrigudo falou a respeito de mim que um dia eu poderia estar aqui e agora eu estou. Olha só. E aí eu começo a ver a relação dos corpos de cada pessoa e eu começo a sentir aquela relação que o professor há muitos anos atrás fez ou falou. E aí eu começo a ter meus alunos e aí você começa a ter toda uma relação de uma prática diferente. O cimento disso, o concreto disso, o que vai fazer essa liga é a relação do seu prana. O seu prana vai fazer isso. Através de quê? A relação da sua prática física, do seu asana, a relação da sua prática de respiração, que vai conectar você com a sua mente. Através de quê? Da relação de Pingala, da Xuxum, dos chakras, dos vayus. Tudo isso vai estar relacionado em conjunto. Tudo funciona em conjunto. É todo o conjunto que vai ser funcional. E isso vai ser gerando transformações. Ok? Tranquilos?
tem essa parte aqui que é prana e consciência, mas tem uma forma lá. Formas de prana. Certo? Mais embaixo. Marcelinha, tu que tá mais fora, por favor, menina. Tu pega uma jarra d'água. Vamos lá. O prana como energia criadora universal é chamado de Mahaprana ou Grande Prana. Prana também é energia que circula pelo corpo, regula todas as funções corporais. Dentro do corpo, o prana é percebido em diferentes formas, cada uma com a sua própria função e área do corpo. Essas diferentes correntes de energia são chamadas de vayus, ou ventos. Uma vez que cada um dos pranas vayus governa as funções vitais do corpo, há uma relação direta entre o bloqueio de energia desses vayus e as doenças físicas. O primeiro passo para o desenvolvimento do bem-estar do prana é a habilidade de senti-los. Normalmente, os pranas vayus que estão em equilíbrio são facilmente perceptíveis e têm uma qualidade de energia plena, suave e fluida, como o rio que corre livremente. Ou seja, quando você tem a sua relação da sua parte física, se você toca no seu corpo, você sente áreas que são mais quentes. E em determinadas áreas, elas são um pouco mais frias. Isso tem a ver com a natureza dos nossos órgãos. Isso tem a ver com a função do prana dos nossos órgãos. Por exemplo, os rins estão na parte posterior do corpo, abaixo da costela, que recebe as águas. A água, a natureza dela é fria. Então, se você colocar a mão nos seus rins, você vai perceber que tem algo um pouco mais frio. Se você coloca a mão no seu peito, você perceber no seu coração, você vai perceber que tem algo mais quente. Ou seja, isso é uma forma de prana, isso é uma manifestação de prana. Tudo bem? Então, vamos lá. Os 5 pranas vayus são o dana, que é essa região relacionada à cabeça e à parte superior dos membros. Prana, que é essa parte do nosso peito relacionada ao corpo. Samana, relacionado a essa parte do nosso digestivo. Apana, relacionado à parte da nossa eliminação. E Vyana, relacionado às partes da nossa pele. Por exemplo, você já ouviu falar de síndrome da perna inquieta? Olha o daí. Você já ouviu falar? Você tem? Então, eu tive, mas isso não vai entender, não. Ah, é? E eu tive, eu não sabia. Eu fiquei, não é possível, esse negócio existe. Aí a menina falou, uma menina que tem, não é possível, não. Então eu falei essa coisa de doido, não. Mas aí eu, falando a característica, né, pra ela, falou, minha filha, você tá com isso daí, mas eu não fui procurar pra cá. Aí eu fui vivendo com isso, vivendo com você. Vocês sabem como é que é essa pessoa? Como é uma pessoa assim? Não? Então a gente vai estar conversando com uma pessoa que essa pessoa, ela simplesmente não consegue parar. Então ela senta, ela vai sentar. Está no mesmo do bar. Então aqui está a boteca, está na mesa do bar, está a festa toda e o cara está assim. Né? Aí tu conhece uma pessoa que tem um nível pior, então ela fica assim. Ah, é? Ou então vai dormir, por exemplo. Eu, quando vou dormir, já vou que reclamar muito. Porque, sabe a preguiça da Era do Gelo? Já viu a preguiça dormir da Era do Gelo? Dá um corujão nas pernas, por causa exatamente desse vaiu. Ou então aquela pessoa que está assim, que está pensando com você e tem um dia. E quanto mais nervoso que ela esteja, ela vai. Por quê? Porque isso é uma forma de prana. A gente tem um amigo que fica fazendo assim. Parece que ele está recebendo choque. Menino, relaxa, gente. Tá normal. Pegando esses exemplos que ele está dando, em determinadas áreas do corpo, você vai estar olhando que tem uma concentração de energia naquela região, né?
vocês como professores de yoga, por exemplo, você, o que é que você vai fazer daqui para frente? Se você sente que suas pernas têm uma concentração de prana, né, uma concentração de energia, né, significa que você deve ter dificuldade de dar passos. Percebe isso? Observa se você tem uma certa insegurança para tomar decisões. Tem? Na verdade, acho que foi uma fase, na verdade, que eu estava assim. Então, por exemplo, era horrível, gente. Não era uma coisa que eu falei no nível próprio, porque esse tipo de negociação, as pessoas, eu percebo que elas não percebem que elas estão. Exatamente. Então, assim, incomoda a gente que vê, né? Mas no meu caso, me incomodava. Não era uma coisa aparente para as pessoas. Eu chegava a ser aparente quando eu falava, gente, eu estava num espetáculo, assistindo uma peça de teatro, dava 5 minutos, aí me dava um negócio. Aí você estica a perna, aí você dá uma vontade de tirar a perna, ela descansa, aí depois você volta. Não tinha que levantar, ir no cinema, não dava. Não tinha coisa que ficar parado com o nosso durante Uma coisa que limitava a sua vida, inclusive, né? Interferia, né? Às vezes na mesa parece que ela não se controlava. As pernas, elas estão relacionadas ao primeiro e segundo chakra. Então, elas estão relacionadas à mudança e passos que você precisa dar. Atitudes que precisam ser tomadas, entende? Então, quando você tem uma concentração de energia ali, significa que você está adiando o processo, entende? Você quer fazer uma mudança e você está num momento da vida que você retarda essa mudança. Então, isso vai estar relacionado com as pernas. Então, sempre que vocês tiverem alunos que tenham problemas de congestão nas pernas, por exemplo, Marcelo, vem cá, Marcelo. Olha só. Concentração de energia são as áreas onde elas se destacam. Não precisa nem dizer qual é a área de Marcelo que se destaca. Nariz. Né? Essa região aqui, ela está relacionada ao segundo chakra, está relacionada com mudanças pessoais, está relacionada com sexualidade, está relacionada com prazer, com vitalidade, né? E se você for fazer, se ela fosse ser, por exemplo, se ela é minha aluna de yoga, né? Eu ia trabalhar muito a parte superior do corpo dela, né? E a parte, você percebe que a congestão maior é aqui, vocês conseguem perceber? Nos glúteos, na área das ancas, né? Aqui nas pernas começam a ter um pouco de energia mais fina, percebe isso? O que isso significa? Significa que a energia, ela nem sobe e ela nem desce, ela se concentra, entende? Então, tipo, se ela tiver uma relação, ela vai ter dificuldade de sair, entende? Essa dificuldade, ela é retratada nas pernas, tá? Ou seja, porque eu falo de relação? Porque ela está no segundo chakra, está relacionado com a feminilidade dela, a sexualidade dela, ao prazer dela, a segurança dela, certo? Quando eu olho para o restante do corpo, eu percebo que tem menos chi, tem menos energia na parte de baixo. Significa que essa energia não está descendo. Percebe? Então, ela não dá os passos que ela precisa dar relacionados com esse segundo chakra. Então, quando eu vejo uma aluna, dentre, vamos dizer, 20 ou 25 pessoas ou 30 numa sala de aula, e eu vejo que pode ser uma única pessoa, o que é que eu trabalho? Eu trabalho Tadasana. Porque Tadasana vai trabalhar a energia de Udana, certo? Dhyana, certo? Ou seja, ela vai trazer a energia para baixo, certo? E vai levar a energia para cima, tá? Então, entender os ventos, pode sentar, mamãe. Entender os ventos é de muita importância, porque os ventos, eles são eles que circulam dentro do nosso corpo. Eles mandam na nossa vida. Os ventos mandam na nossa vida, tá? Os ventos estão relacionados com o elemento ar, que é Vata. Então, uma desarmonia nos ventos desarmoniza todo o nosso corpo, tá? A gente tem a energia de Kapha que permeia todo o nosso corpo, a gente tem a energia de Pitta que permeia o nosso corpo, mas o vento, se ele se desloca muito para uma área só, certo? Ou se ele não desce para a área que ele precisa descer, ele congestiona aquela região, então ele torna aquela região tabasca, ele torna aquela região estagnada.
Entende? Então, às vezes, esse vento, ele estagna aqui. Então, você não consegue raciocinar, você não consegue refletir. A pessoa fala algo sobre sua mudança, a pessoa fala algo sobre o que você está fazendo e você não consegue acionar o discernimento, tá? Você só consegue ver aquilo que já está parado no seu cérebro, entendeu? Então, na yoga, o pranayama é de absoluta importância, porque ele move os ventos. Se os ventos estiverem todos harmonizados em você, certo? Os 5 ventos, então nada, o restante não vai danificar. Se, por exemplo, a pana, samana, que é o vento da digestão, tá aqui nessa área do estômago, tá certo? Essa apostila de vocês, ela foi xerotada, então ela não está colorida, mas eu vou passar a apostila original para vocês no Facebook de vocês. E essa apostila que eu vou postar, o gráfico que eu vou postar tem as cores, que é legal que vocês depois façam relação, para entender de forma, para o cérebro captar mesmo, né? Então, samana está relacionado com a cor laranja, que é o chakra, na verdade, certo? Que está relacionado com as ansiedades, tá? Com as expectativas. E samana é da digestão. Então, o que acontece? Se você come uma comida e sua digestão está lenta, você vai fazer asanas como Paschimottanasana, que é uma postura da pinça, onde vai estimular o aparelho digestivo. Então, vai trabalhar samana, certo? Se você trabalha asanas, que você trabalha com os braços sempre para cima, certo? O professor começa a trabalhar para cima, mudar a energia para cima, certo? Então, você vai estar trabalhando Dhyana, certo? Se você vai estar trabalhando Uttanasana ou Kratasana ou posturas que trabalham o intestino grosso, você vai estar trabalhando a pana. Ou seja, você vai estar trabalhando prisões de ventre, você vai estar desintoxicando o intestino, tá? Por exemplo, só para pegar uma pessoa que é gestante, ela vai fazer uma postura de preguiça, ela não pode fazer essa relação de preguiça abusiva. Por quê? Porque ela vai trabalhar exatamente a região de apana. Por exemplo, você não vai fazer Tadasana, depois vai fazer Uttanasana, botando as mãos lá no chão com uma mulher que está com 6 meses, 7 meses de gravidez. Porque vai fazer o quê com o feto? Não é isso? Mas com uma pessoa que está completamente assim, ó, que tem essa região exatamente do apana, você vai fazer com que essa pessoa ela faça o quê? Isso daqui. Então essas posturas vão ter essa relação. Desculpa, gente. Então, repara só, o apana, certo? É o que a gente vai dar mais ênfase, né? A gente vai dar ênfase igualmente a todos os ventos. Mas o apana a gente costuma dar mais porque ele está relacionado com criar, certo? A purificação, a expressão, principalmente dos intestinos. O intestino vai ser o nosso órgão de gatilho, combinado? Porque o intestino, ele tem 5 a 6 vezes maior, certo? O número de neurônios nervosos, de terminais nervosos do que o cérebro. Ou seja, você é mais conduzido pelos intestinos do que pelo seu cérebro. O seu cérebro influencia menos a sua vida do que seus intestinos. Por isso, na Índia, se dá total força no basti, na limpeza dos intestinos, certo? Um verdadeiro yogi, ele tem que limpar os intestinos, ele tem que limpar os nadis, que são os canais. Então, tem várias formas de limpar os nadis. A gente limpa os nadis com a lota para fazer a limpeza dos canais. A gente tem uma técnica que é para colocar ghee, que é uma manteiga clarificada nos olhos para limpar os olhos, né? A gente trabalha a lavagem intestinal para limpar os intestinos. A gente toma ghee, que é para vomitar e limpar o estômago, certo? Então, são formas de purificação para limpar e desobstruir os nadis, certo? As moradas dos ventos, aonde os ventos se localizam, a gente tem que, na verdade, fazer essa limpeza sempre, tá? Então, a gente vai estar dando sempre que a gente estiver fazendo as aulas e montando as aulas, a gente vai começar a montar as aulas dessa forma, certo? Então, a parte superior, vamos dar energia para os ventos de cima, vamos dar energia para os ventos que vêm para o centro e saem nas extremidades. Por exemplo,
se vocês têm um aluno ou vocês estão com as extremidades frias, pés frios e mãos frias, onde está o calor? Está no centro. O calor está no centro. Então, o que é que a gente vai trabalhar? Samana e Apana. Certo? Então, se as mãos estão muito quentes demais, e sua digestão está lenta, você sente dor de cabeça, certo? O que é que você vai trabalhar? Pranavaya, certo? Porque é a energia que vem do coração e sai das extremidades. Então, se as mãos estão quentes demais, ou seja, as extremidades estão sobrecarregadas, tem energia no prana demais, no cardíaco. Então, o que acontece? Você tem que estabilizar, né? Então, é isso que a gente tem. Os ventos, eles são colocados para as aulas para os praticantes de yoga como a base de toda a história do trabalho do pranayama. Então, os pranayamas, eles vêm para refrescar, certo? Eles vêm para aquecer, eles vêm para regular e estabilizar, tá? Então, quando você faz Nadi Shodhana, você está regulando os 2 hemisférios do cérebro, certo? Quando você faz Kapalabhati ou Bhastrika, você está trabalhando, desintoxicando a mente ou o aparelho digestivo, certo? Quando você trabalha Vinyasana, né? Quando você faz movimentos, você está trabalhando Pranavaya, você está trabalhando nas extremidades. Então, por isso que a gente ficou suando pelos poros e as mãos suando, por quê? Porque a gente trabalha o Pranavaya. Eu trabalho a energia do coração, né? Então, a Adho Mukha, por exemplo, certo? Adho Mukha, Bhujangasana, são asanas que trabalham o Pranavaya, certo? Às vezes, quando a gente está fazendo no começo da formação, alguns alunos falam assim, mas é muita informação, como é que eu vou montar uma aula lembrando disso tudo? As próprias práticas, e como a gente repete muito isso, sempre que a gente está se vendo, e sempre que a gente está praticando os asanas, isso vai se internalizando, tá? Os nomes dos asanas, as nomenclaturas, elas vão ficando familiares para vocês. Não se preocupe que a turma que eu formei no ano passado era 2 vezes maior do que essa, tá? E foi impressionante, porque quando a gente terminou o curso, todo mundo já estava falando muito bem, até se expressando em sânscrito muito bem. Não foi, Paulinha? Paulinha fez parte da primeira formação, né? Isis fez parte da primeira formação, né? E são pessoas que já têm uma desenvoltura, os sons já tem todo sentido, né? Vou ficar com a reflexão no final, mas trabalharia mais seria infecção, lembra o que o professor Leonardo falou? Infecção está relacionado com calor, né? Então, o que você vai ter que trabalhar no resfriamento? Você vai trabalhar, por exemplo, a respiração circulante, é uma respiração que vai refrescar os nadis, certo? A gente precisa terminar antes das 5 horas por conta da capoeira. Já perceberam isso, né? Daqui a pouco ela começa a ficar cada vez mais alta e a gente não consegue falar. Mas ficou claro, né? Porque os bailes, eles são o alicerce do pranayama. Como os asanas são alicerces para as articulações e para os músculos. Ou seja, se cada área da yoga, cada base da yoga, né, os kriyas estão relacionados com a purificação. Então, cada base da yoga precisa ser conhecida e ser internalizada. Certo? Pronto, professor. Fecha parênteses. Ok? Então tá. Alguma pergunta que vocês têm para fazer para as áreas? O Dona Vai é a força vital centralizadora na cabeça, descrita como energia circular que se move no círculo dourado. Ela permite o pensamento, a comunicação, o canto e a produção de sons. Isso é bem importante. Veja só. Ela permite o pensamento, a comunicação, o canto e a produção de sons. Aí chega um aluno seu novo. Certo? Aí ele vai chegar assim. E aí você vai ter uma. Opa, olha o valor que vai colocar. Ou então vai
chegar uma pessoa, oi, tudo bom? Eu não sei o que. Ou seja, ela está com uma deficiência e a outra está com uma relação de excesso. Por que isso acontece? Vocês vão ver muito essa relação, por exemplo, quando você está fazendo ácido, você vai no ácido. Aí você está bem certo no ácido, sabe? Aí você está do lado e faz. Olha, está errado isso. Está fazendo errado. Está fazendo errado. Bota a mão, tua mão está errada. A pessoa disse que tua mão está errada. A pessoa está falando que tua mão está errada. E ela não para. Ou seja, um vento ela não para. Não é isso? O vento ele vem porque existe uma relação de uma continuidade. Por isso que são ventos. E esses ventos, eles mudam constantemente. Eles não é uma coisa tão estática. Ele vai estar constantemente se movimentando. Não esqueçam isso. Então isso já dá uma conotação para você de uma pessoa que já... Ou uma pessoa que vai estar... Ok? Também é responsável pela deglutição dos alimentos. O Dana-Vaio leva a energia da base da espinha dorsal até o cérebro. É visto como a porta de entrada para os estados mais elevados da consciência. Ou seja, vão existir relações de respirações, não todas as respirações. Vão ter respirações específicas, onde você vai trabalhar a energia da Kundalini, que eles falam que é como uma serpente que cruza toda a parte da sua coluna, lá entre o períneo e os órgãos genitais, e ela vem por dentro, canal Xuxuma, e ela vem por dentro fazendo isso daqui. A linha ela se transforma nisso daqui. Então ela vai até onde? Até a relação do céu. Ou seja, toda a relação de pranayama, todas essas partes do país vai trazer essa energia de baixo para ir para onde? Para o alto, para que se ilumine. Ok? Seu apoio verde azulado, seu elemento principal, logicamente, é o ar. Um bloqueio nessa área relacionado à inabilidade de comunicação, dificuldade de existir e atingir estados elevados de consciência durante a meditação e o problema na área de garganta como hipertiroidismo. O desequilíbrio de Udana também estaria relacionado a problemas de visão, audição, paladar e olfato. Certo? Pranavayu é a força central no coração, no peito e nos pulmões. Por extensão, no nariz e a boca e sua função respiratória. É responsável por trazer a força da vida até o corpo, através da inalação. É também pelo funcionamento do coração e dos pulmões. Está associado ainda a um nível ascendente de energia com inalação e com o nível de energia total do corpo. Seu corpo é o dourado e os seus elementos são fogo e o ar. Um desequilíbrio de Pranavayu está relacionado com problemas que afetam a nossa sobrevivência, como aqueles associados com o coração e pulmão. A constrição de Pranavayu é evidente em doenças como a artéria coronária. Uma quantidade reduzida de prana também é um fator determinante quanto à letargia, pouca energia ou problemas como a síndrome da fadiga crônica. Ou seja, essa parte do Pranavayu, vocês vão ver muita gente energeticamente com os ombros acima, fechados. Essa relação energética, nesse quadrante daqui, tem a ver com a nossa relação com os nossos pensamentos. Já ouviu falar de carregar o mundo nas costas? Está muito relacionado com isso daqui. Pessoas que levam muito constantemente palavras. Constantemente. Foi criado por violência e tal. A intenção dela é proteger a relação do cardíaco, a relação do coração. Não esqueça, quando a gente fala coração, a gente está falando coração-mente. Ou seja, aquela pessoa que vai se transformando aqui no tatarepinho, ela vai se fechando. O que você tem que fazer são posturas que vão fazer o quê? Para abrir o peito. A Domuka, o Jangasana, Virabradasana, que são posturas, vocês vão saber tudo isso, que são posturas que fazem com que você expanda. São posturas que fazem com que a sua coluna esteja ereta. E não aquele algo que vai estar se fechando. Então, quando você vê uma pessoa que já vem com isso fechado, e principalmente não tem problema de asma, não tem problemas de renite, de sinusite, de dor de cabeça, de cegueira noturna, de panique, que é zumbidos nos ouvidos, mau hálito, secreções constantes, isso vai estar relacionado principalmente a essa relação desse vai daqui. Ok? Que é o
Fala na fala. Quando o professor Leonardo falou para vocês, por exemplo, o pulmão está relacionado com tristeza, não é isso? Então, qual seria o bairro que nós iríamos trabalhar para tirar essa congestão do pulmão? Pranavalha, gente. Pessoal, eu vou dar esse mesmo módulo para vocês. Em prática, né? Não, eu vou dar para vocês em cinema, para vocês assistirem, tá certo? Essa aula, ela precisa ser muito entendida, tá? Ela é muito importante, porque se o professor domina esse módulo, e ele domina o módulo do asana, ele pode até não dominar o módulo dos mudras ou de mantra, mas se ele domina isso, ele consegue montar uma aula extraordinária, porque ele vai saber exatamente que tipo de pranayama ele vai usar, para usar no vento necessário, juntando com o asana. Você realmente não é um professor de yoga, você é um terapeuta de yoga. Você consegue trabalhar em massa e você vai ter, na verdade, quando o aluno termina a aula, diversos problemas diferentes. Os alunos chegam e dizem assim: nossa, essa aula foi para mim. Aí o outro, essa aula foi para mim. Olha, parece que você fez essa aula para mim. E são sensações diferentes. Por quê? Porque a gente navegou por vários ventos. Entende? E vocês vão precisar visualizar na sala de aula a leitura de corpo e ver, ok, eu hoje preciso mexer nisso. E aí na hora, você já monta a sua aula, certo? Tem professores, tem instrutores de yoga que gostam de fazer aula no papelzinho, tá? Tudo bem, no começo, se vocês quiserem fazer isso, tá tudo certo, sempre tá certo. Mas o ideal é que vocês tenham os asanas, os vaios, os pranas, tudo na cabeça, para que vocês possam ver a qualidade da sala de aula que vocês têm e montar a aula para aquela turma. E não montar a aula para você. Porque quando você escreve a aula, você está montando a aula para você. Entende? Você quer fazer uma aula perfeita. Só que quando você chega na sala de aula, os alunos precisam de outro tipo de aula. Entende? Que aí você vai dando, na verdade, você vai vendo que a forma de eu dar aula é diferente da forma dele dar aula. Não é verdade? Mas e é diferente da forma de Léo dar aula. Se vocês forem analisar com um pouco mais de precisão, vocês vão perceber as variações de ventos. Os ventos que mais predominam, tanto nas pessoas, certo? Como nos seus professores, por exemplo. Né? Você vai perceber, nossa, não tem professores que você assiste a aula, o conteúdo é massa, você fala, nossa, mas poxa, eu fico cansada, é tão legal aquela aula, mas eu fico com sono. Às vezes não acontece isso, né? Aí você tem que ver aí você diz assim, qual é o vento que aquele professor precisava. Você está falando com um aluno, qual é o vento que aquele aluno está precisando? Você está com você mesmo, você está com muito sono, né? Você está com muita dor de cabeça, né? Você está com congestão energética na cabeça. Qual é o vento que você precisa trabalhar? Qual é o pranayama que você vai usar para trabalhar aquele vento que está estagnado? Então o vento não pode ficar parado, não pode. Então esse módulo, eu vou repetir ele todinho no cinema, na aula, na videoaula, tá certo? E vocês vão me garantir que vão assistir bem direitinho, tá? Para poder, eu vou botar umas casquinhas de banana. Você vai passar para eles pegarem no vídeo. Eu vou fazer essa aula toda de novo, vou fazer com slides, eu vou fazer com exemplos, ok? Para que vocês possam fazer, fazer associações. Nossa, então, dor de cabeça, congestão, em que vai? Qual é o vento que trabalha a parte de cima? O Dana. Entende? Poxa, tá com dor de cabeça, vem cá, faz essa respiração aqui. Por quê? Porque você vai distribuir o vento, a dor de cabeça que o seu passa. Pelo amor de Deus, não vai fazer. Por exemplo, a pessoa que tem dor de cabeça, que vai ter dor, não vai fazer postura invertida. Entenderam? Mais ou menos por aí. Pra gente, por exemplo, que a gente está chegando no final da nossa aula, né? Mas, por exemplo, nós estamos aqui. São 2 tios diferentes. Consegue perceber, tipo? Vocês estão escutando aqui a aula da yoga e ao mesmo tempo vocês estão aqui. A mente já não vai processar. Percebe? Porque são dois tipos de alimentos
que estão vindo para o cérebro de forma diferente. Entende? Então, você vai sair daqui e vai sair literalmente assim. Por quê? Mas, poxa, você acabou de sair com aula de yoga e está dançando capoeira. Por quê? Porque o ritmo predomina. O toque predomina em determinado chakra. Entende? Então, é o alimento mais forte. Veja, essa energia que está aqui é uma energia mais passiva. Essa energia é uma energia mais ativa. Certo? Essa é uma energia mais yin, mais noite, mais molhada. Certo? Essa é uma energia mais yang. Então, essa é uma energia de extensão. Essa é uma energia de retração. Essa é uma energia de recolhimento. Essa é uma energia de expansão. Então, o que é que vai predominar? Vocês vão sair daqui, em vez de sair daqui com o pranayama na cabeça, vão sair daqui, ó. Vai. Tá quieta, que tu já tá no ritmo lá. Vamos lá. Samana vai, centralizado na área abdominal, é associado com a digestão, com a manutenção do funcionamento, equilibrando dos órgãos abdominais. Os elementos predominantes são o fogo e a água, sua cor é branca. Samana Vayu está relacionado com a palavra Sama, que significa mesmo, ou, neste contexto, equilíbrio. Samana Vayu é o ponto de equilíbrio da digestão e da assimilação de nutrientes. Samana é o local da sede do hálito, ou fogo digestivo. Seu elemento é o fogo. Samana também possui um aspecto leve e refrescante, referente ao elemento água. O elemento água contém fogo em equilíbrio e propicia um meio para a assimilação de nutrientes. Um bloqueio nessa área resulta em fornecimento reduzido de nutrientes para o corpo e equilíbrio nos órgãos digestivos, como fígado, estômago, baço e pâncreas. O movimento é para dentro, em direção ao abdômen. Na exalação, é para fora, em todas as direções, horizontalmente na inalação. Samana também é descrito como um movimento lateral luminoso, como um balanço de um vento que se move rapidamente da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Olha só que bacana que é isso daí. Volta a figurinha lá. A figurinha que vocês têm aqui do... Vocês vão ver que embaixo, porque vocês não receberam, né? Mas vai estar ali, ó. Volta lá. Volta aquele símbolozinho lá. Vocês vão ver que embaixo aqui, ele vai ter uma panelinha, vai ter um fogo. Com água. Vai ter uma água, vai ter uma panelinha, porque vocês não estão vendo aí. Vai ter uma panelinha que vai ser o fogo, vai ser a água. Isso quem dá é os rins. Na realidade, quando a gente fez aquela respiração, Kapalabhati, né? Se eu estou ativando aqui, fogo, você pega o fogo. O que faz com que o fogo viva é o quê? Oxigênio, vento, não é isso? Então, imagina que aqui está o fogo e eu vou pegar aquelas coisinhas que fazem vento e vou fazer assim, ó. No forno, o que é que vai fazer com que esse fogo? Não é isso? Ou seja, quando eu faço essa respiração, eu estou fazendo o que com o fogo? Eu estou fazendo com que esse fogo ele aumente. Estou fazendo com que essa relação ela aqueça. Quando eu faço assim e respiro mais, o oxigênio mais, eu faço com que esse fogo ele faça o quê? Refresque. Tudo isso vai ser na relação do pranayama. Ok? A pana vai na metade inferior do corpo, associada à exalação e eliminação, assim como também relacionada ao sistema reprodutor. A cor é de fumaça, amarelada, e seus elementos são a terra e a água. É responsável por movimentos descendentes, é pesado por natureza. Seu desequilíbrio pode causar problemas intestinais e sexuais. O equilíbrio de Apana Vayu é essencialmente para os processos de eliminação, menstruação e partos saudáveis. É vivenciado com um movimento fluido bem profundo na exalação, centrado nos intestinos.
E Viana vai permear todo o corpo e é especialmente ativo nos membros. Está associado ao sistema nervoso e principalmente aos estados de atividade e inatividade, mediados pelo sistema nervoso autônomo. Viana Vayu também é responsável pela ação muscular das extremidades. Sua cor é o celeste e seu elemento é o éter. O movimento para dentro em direção ao centro do corpo, na inalação, e para fora em direção às extremidades na exalação. Ok? Perguntas? Todas, né? Mas não se preocupem que eu vou fazer esse vídeo aula com mais detalhes e com exemplos para que vocês possam, na verdade, visualizar e internalizar. Né? Agora está todo mundo já na energia bem slow motion, né? Final de tarde e tal, já não vai estar mais processando, né? Principalmente sem quadro, sem nada visual, fica difícil realmente manter-se concentrado. Mas não tem problema. Esse é um módulo que ele precisa ser feito de uma forma mais intensa, com mais detalhes. Eu vou fazer isso para vocês. Provavelmente essa semana é o primeiro vídeo aula que vocês vão ter sobre os VAIs. Será essa semana que vem, tá bom? Fiquem atentos ao Face, às coisas que eu vou passar. Eu vou postar 2 vídeos, um sobre chakra, para que vocês possam começar a entender com um pouco mais de profundidade quais são as glândulas e os hormônios que são excretados por determinados chakras, certo? E vou passar também o vídeo a respeito da mente, tá? Para que vocês comecem a entender um pouco mais essas linguagens e comecem a fazer os links, né? Tem que fazer os links, ok? Não deixe de fazer as perguntas nos Facebook, porque isso me ajuda a montar aulas, videoaulas, só de esclarecer dúvidas, tá bom? Combinado? Então, não vou perguntar dúvidas agora, eu vou deixar todas elas com vocês para serem anotadas e serem colocadas para mim, certo? Vou postar, mas se só dar um olho no vídeo. Sim, Isis sempre faz. Quando eu posto, o Isis está sempre colocando para vocês, fazendo a chamada, certo? Gislaine, não é isso? Pronto. Você vai ser incluída no Facebook, certo? E aí fica atenta às aulas também. Qualquer dúvida, como você já está, inclusive, dando aulas lá, você quiser, dentro das suas próprias práticas, já colocar algumas dúvidas, nem se acanhe. Pode dizer, certo? Que teve um aluno meu que se queixou disso. Porque aí isso é bom para você e para os seus colegas, porque já vou decifrando de forma prática de uma pessoa que já está atuando. Tá certo? Eu vou ajudando você na sua aula e as suas dúvidas vão sendo degustadas pelos outros. Combinado? Só um minuto. Vocês não abriram a aula e não fecharam a aula com mantras ainda, porque não tem sentido a gente fazer mantras com quem não entende o que significa, tá bom? Então a gente vai ter um pouquinho de paciência, eu vou introduzindo isso aos poucos para que isso faça sentido, tá bom? Mas o que a gente vai fazer agora é fechar a aula com o OM. OM significa o som universal, tá? Então, sempre que vocês estiverem vendo vídeos de yoga, se começa uma aula, se termina com o OM. Por quê? Porque no começo da aula você oferece a aula e no fim você agradece a aula. Quando você sela com o OM, significa que você está pedindo para que todo o universo conspire com aquilo que você está solicitando. Ou seja, você está botando uma intenção quântica, certo? Na sua mente. E o OM, certo? É o som que, se você botar o ouvido na Terra, é o som que a Terra está fazendo, tá? Por isso ela é tão, tão importante. Assim, o Vidya Mantra, Vidya significa pequenas sílabas, tá? Vidya Mantra são sons pequenos, certo? Om, Am, Im, Ram, Vam, certo? São os sons dos chakras, que a gente vai também aprender, tá? E o Om, certo? Ele está ligado ao Ajna Chakra, certo? Ao chakra que vocês conhecem como terceiro olho, certo? E Sahasrara Chakra, que é o chakra da espiritualidade, certo? Então, quando você emana o Om, quando vocês aprenderem bem direitinho com o professor Antônio a vibrar os sons, que vai ser professor convidado, vai ser uma aula muito legal. Inclusive, vou convidar nesse dia os alunos que já foram formados, então vai ser uma aula bem especial.
nesse dia dessa aula, vocês vão entender a importância de emanar um mantra de forma correta. Combinado? Então, para a gente fazer o mantra, a gente tem que inspirar. E o som do Om tem que ser na exalação. Ok? Quer falar alguma coisa? Só o Om, né? Então, o que acontece? Joga... Ajeita a coluna. Sente-se em casa. Postura fácil. Coluna reta. Agradeço pelo dia de hoje. Agradeço pelo teu alimento, pela tua saúde. Agradeço por tantos mestres que nos deixaram esses tesouros. Damos continuidade com carinho e carinho. Agradeço a tua família. Agradeço ao teu trabalho. Agradeço ao prato na tua mesa. Agradeço por você simplesmente respirar. Inspira bem grande. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Namastê. Namastê. Muita gratidão pela aula de hoje. Namastê, Né? professor. Namastê. Então, gente, como eu falei para vocês, a gente vai ter professores convidados, pessoas bem especiais, sempre mestres daquilo que dominam, né? E vai ter muitos acréscimos nesse conhecimento todo. Então não se preocupe com as dúvidas não, elas fazem parte, a gente vai decifrando à medida que a gente vai caminhando. Combinado? Então muito obrigada, boa volta para casa. Vamos para eles.